Olá, turma, bem-vindos à aula 7. E hoje nós vamos falar sobre filtros de rompimentos. Bom, é importante dizer que essa aula, pessoal, é uma aula muito importante e que é obrigatório que você assista pelo menos umas 3 ou 4 vezes até entender tudo o que eu vou passar aqui nesse conteúdo, beleza? Hoje nós vamos falar sobre como evitar possíveis loss, possíveis rompimentos ali no gráfico, para que vocês aumentem aí a assertividade de vocês e tenham melhores resultados. Por isso essa aula é tão importante, beleza? Quem aqui quer tomar loss? Ninguém, né? Ninguém quer entrar numa operação e pegar um rompimento ali. Então, tudo que eu vou te ensinar hoje é para poder se prevenir desse tipo de situação, evitando ali possíveis loss e possíveis rompimentos. Agora você vai começar a focar mais em operações melhores do que em quantidade de operações. Então, sempre buscando qualidade ali no gráfico e menos quantidade, tá? Beleza? Então, vamos começar aí falando, né, sobre o que são rompimentos. Rompimento é o exato momento em que um candle, né, ou uma vela rompe uma região de suporte, resistência, fibo ou até mesmo uma linha de tendência, tá? É de extrema importância que todo trader saiba identificar possíveis rompimentos no mercado no momento da sua análise, para evitar possíveis perdas e aumentar o seu nível de assertividade. Em opções binárias, saber analisar o movimento da vela é muito mais importante do que encontrar uma boa região e evitar rompimentos. Então, já falei para vocês, né, que é mais importante o movimento do preço do que uma boa região, e tudo que eu vou ensinar para vocês aqui nessa aula vai ser visando mesmo focar na qualidade das operações de vocês, fazendo com que a assertividade aumente e, obviamente, a consistência venha junto, tá? Tenho certeza que se você aplicar tudo que eu vou ensinar aqui, você vai evoluir muito aí na sua vida como trader, beleza? Tem alguns pontos que eu vou ensinar hoje que eu já venho falando em algumas aulas, tá nas entrelinhas, mas eu trouxe tudo concentrado agora para essa aula, porque se você tiver qualquer dúvida sobre filtros de entrada e tudo mais, você vai poder consultar essa aula aqui para tirar todas as dúvidas, então ficou mais organizado dessa forma, beleza? E aí, por que eu coloquei aqui filtros de rompimentos? O que são filtros, pessoal? Filtro é tudo aquilo que te impede de entrar na operação, numa operação. Então, por exemplo, toda vez que acontece aquele determinado padrão ou aquele determinado movimento ali, o filtro ele te impede de apertar o botão, seja para cima ou para baixo, tá? Então, o filtro são todos os motivos que você tem para não entrar numa operação. Por isso eu coloquei o nome dessa aula de filtros de rompimento, que é aquele filtro ali que quando ele acontecer, você já sabe que provavelmente há uma grande chance do preço romper, por isso eu coloquei o nome filtro de rompimento. Então, você vai começar a utilizar tudo que eu ensinei nessa aula como filtro, ou seja, toda vez que esses padrões acontecem, vocês não entram na operação, beleza? Aí eu fiz uma listinha aqui de tudo que nós vamos falar nessa aula, tá? Engolfo, vela de força, virada de hora, fluxo de velas da mesma cor, vela nascendo muito próximo, vela de reversão no time atual ou maior, velas anteriores aumentando de tamanho, vela buscando a região no final da sua vida e também quando o preço segura muito na região, ele tende a romper na direção contrária. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar cada um desses pontos com vocês, tá? Recomendo que você tire foto dessa tela, colhe aí do ladinho do seu computador, imprima, enfim, desculpa, gente. Faça o que você achar melhor, beleza? Mas domine esse conteúdo. Agora eu vou compartilhar aqui uma tela em branco com vocês, para a gente poder falar detalhadamente sobre cada um desses pontos, tá? Vamos começar aí sobre o primeiro ponto que eu coloquei, que é o engolfo, né? A gente já teve as aulas aqui de padrões, certo? De padrões de candle, onde eu falei para vocês que o engolfo, ele é um excelente padrão que indica ali uma chance, né, de que o preço rompa a região. Então, vamos imaginar, por exemplo, que aqui eu tenho uma resistência, né? Aqui eu tenho um suporte. Deixa eu colocar aqui bonitinho para vocês. Opa. Suporte. Beleza? Vamos relembrar o que é esse padrão engolfo, né, pessoal? O padrão engolfo é quando você tem ali
algumas velas menores, certo? Você tem ali algumas velas menores e de repente você tem o engolfo, né, que geralmente é uma vela que engole as velas anteriores. Então, basicamente, ele faz esse movimento aqui, ó. Ele engole as velas anteriores. Por exemplo, aqui nesse caso, né, nós temos um exemplo de engolfo, onde essa vela vermelha está engolindo as velas anteriores, que a gente já sabe que quando isso acontece lá no gráfico, quando a gente tem esse padrão engolfo, que geralmente essa vela que engole, ela não deixa pavio nem na parte superior, nem na parte inferior, e se ela deixar, ela vai deixar bem pequenininho, mas quando esse cara aqui aparece, eu evito pegar operações aqui no suporte, por exemplo, porque se tratando de um engolfo de baixa, é muito provável que ele vá romper aquele suporte, certo? E aí você vai tomar um loss aqui nesse ponto, se você fosse entrar aqui nesse suporte, provavelmente você pegaria um loss, ok? Então, o que eu quero que vocês observem, tá? Se eu tenho ali o preço, né, se movimentando, e de repente, né, ou você tomou um loss aqui no suporte, ou você já entendeu que era um engolfo e evitou de entrar ali naquele suporte porque você viu que aquela vela ali, ela estava engolindo as velas anteriores, certo? Então você deixou de pegar a operação aqui e o preço rompeu essa região. O engolfo já é um filtro para você não entrar aqui nessa região de suporte, porque o que é o engolfo de baixa? Indica ali provavelmente uma forte ação da força vendedora. Então não faz sentido você pegar a operação aqui nesse suporte, porque provavelmente vai romper. Beleza? Se é um engolfo de baixa, você vai evitar pegar operações ali no suporte. Então, o que você vai priorizar aqui nesse tipo de situação? Esperar, talvez, né, uma oportunidade de pullback para você entrar ali a favor daquela força, né? O engolfo, ele é muito ruim quando ele aparece ali para você entrar contra ele, né? Então, se eu quero fazer uma compra aqui no suporte, eu não quero o engolfo de baixa, que é a indicação da força vendedora. Eu quero que ele rompa ali aquela região e talvez eu pegue um pullback ali a favor daquele padrão que é o engolfo, beleza? Então, se você tem ali o engolfo aparecendo numa zona sua de suporte, você já sabe que é um filtro para você não pegar aquela compra ali naquele suporte, que provavelmente ele vai romper. Da mesma forma, se eu tenho um engolfo de alta ali numa zona de resistência, pessoal. Ó, vela verde gigante engolindo as velas anteriores e indo buscar ali a resistência. Geralmente essa vela, o engolfo, né, ele não deixa pavio em nenhum dos lados, então ela é só uma vela que vai. Geralmente a formação dela se dá numa movimentação lenta, então quando o engolfo ele está se formando ali, ele vai lentamente até tocar a sua região. A gente também vai falar de vela de força, tá? Mas basicamente quando você identificar que você tem um engolfo de alta buscando ali a sua resistência, que é uma vela de força que não deixou pavio ali do outro lado, indicando a formação ali de um engolfo, você vai evitar pegar aqui nessa resistência e você vai deixar o preço embora, porque você já sabe que se você fosse pegar aqui, você tomaria um loss, né? Então, qual que seria o ideal? Deixa o engolfo embora e se der uma oportunidade de pullback, você pode até operar ali a favor do quê? Do pullback, a favor da força compradora que está vindo ali representada por esse padrão gráfico, que é o engolfo de alta, ok? Então, engolfo, se ele for de alta, você vai evitar pegar operações na resistência, e se ele for de baixa, você vai evitar pegar operações no suporte, porque existe uma força muito grande, muito forte dominando ali, beleza? Então, o primeiro filtro aí de rompimento é o engolfo. Segundo filtro, pessoal, que eu coloquei ali, que é muito, muito importante, vela de força, né? Eu vejo muita gente querendo, peraí, deixa eu voltar aqui para minha tela em branco, peraí. Eu vejo muita gente tomando loss, operando retração, porque não sabe identificar o movimento de uma vela de força, tá? Existem dois movimentos, pessoal. Hoje, quando uma vela vai se formando, ela pode fazer dois movimentos, tá? O primeiro é a vela de força, que é o movimento que a gente não gosta de pegar. Como que uma vela de força ela se forma, pessoal? Geralmente, quando ela se forma, ela faz esse movimento aqui, ó, ela nasce e ela vai lentamente, 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 lentamente até a sua região, até a sua marcação. Essa vela, pessoal, geralmente ela só vai, em nenhum momento ela retrai, geralmente ela só
vai lentamente, lentamente. E quando essa vela vem e finalmente chega aqui no suporte, na sua marcação, você quer pegar aquela operação porque você está ali esperando para poder entrar. Só que, olha como que a movimentação dessa vela foi lenta, indicando que o preço estava numa crescente. Ou seja, estava só indo, indo, indo. Se essa vela ela não retraiu em momento algum, o que me garante que ela vai retrair quando ela chegar ali na minha região? É pouco improvável, certo? Então, se você tem ali uma vela de força tocando a sua região lentamente, então ela vai exatamente assim, ó. Ela só vai, só vai, só vai, só vai. Você já sabe que quando essa vela chegar, você não vai pegar, porque provavelmente ela vai romper, beleza? Então, a vela de força, a maior característica dela é a movimentação lenta. Se o preço está com uma movimentação lenta, provavelmente trata-se ali de uma vela de força, e quando ele vai tocar a sua região, vai romper, ok? Vai romper. Qual que seria o movimento ideal, pessoal? O movimento ideal é o pico de vela. O que que é o pico de vela? É quando a vela nasce e faz isso aqui, ó, bum! Ela já vem rapidamente tocar a sua região. Ela nasce e explode. Nasce e explode. Ela não fica nessa lentidão, indo gradativamente buscar a sua região, entendeu? Ela simplesmente nasce e explode. Por que que muita gente acaba perdendo boas oportunidades de pegar, por exemplo, uma vela, um pico de vela e acaba entrando justamente naquela vela que rompe? Porque você está esperando para pegar aquela vela que está lenta, porque você tem tempo de pensar. Você está vendo que a vela está indo gradativamente buscar a sua marcação. Antes de assistir essa aula, você ainda não sabia que isso era perigoso, e quando toca na sua região, você quer entrar. E exatamente aquelas velas que tocam rapidamente, que são as velas que fazem o pico de vela, elas tocam tão rápido que dificilmente você vai conseguir pegar a tempo e vai conseguir pegar aquela retração que deu ali, tá? Então, por isso que a maior chance é da gente pegar mais vela de força do que picos de vela. É aí que entra a parte que eu já falei com vocês de tempo de tela. Tem coisas que curso nenhum, mentoria nenhuma vai ensinar para vocês, que é o tempo de tela, é feeling de mercado. Você está esperto, você está com o dedo no gatilho ali. Por que que geralmente os traders profissionais, eles conseguem ter uma assertividade alta, pegar as melhores oportunidades, porque eles estão atentos a todo movimento ali no mercado, pulando, deixando de pegar entrar naquelas regiões, operações arriscadas e pegando, focando nas melhores oportunidades, tá? Então, o que que eu quero? Eu quero que você fuja dessas velas aqui, que vai lentamente, 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 até tocar. Eu quero que você fuja desse tipo de vela, e eu quero que você foque nesse tipo de vela aqui, aquela que nasce e já faz isso, ó, bum, rapidamente ela toca, muitas vezes até parece que vai dar loss, mas depois ela retrai e te deixa ali aquele pavio maravilhoso, deixando aquele gain ali maravilhoso, no seu, no seu resultado, beleza? Então, o que que eu quero? Eu quero pico de vela. Quanto mais rápido a vela explodir na sua região, melhor. Quanto mais rápido ela bater lá, melhor. Então, foque no pico de vela e corra das velas lentas, ok? Ana, tem alguma forma de poder identificar isso melhor? Eu ainda tenho dificuldade. Lembra da regra do tempo de segurança? Lembra da regra do tempo de segurança? O nosso tempo para pegar uma operação é o quê? Acima de acima de 2,30, correto? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui outra tela. Vou voltar aqui na tela da equipe, peraí. Vamos reforçar isso aqui para vocês. A gente começou a buzinar aqui um carro, não sei se está atrapalhando vocês. Deixa eu só. Vamos imaginar aqui, turma, o seguinte cenário, tá? Vamos imaginar que você tem aqui sua região de suporte, né? Sua região de resistência ali, e você está aguardando o preço tocar ali na sua resistência para poder entrar, correto? Você está aguardando o preço tocar aqui para poder entrar. Você já sabe que se você está operando M5,
a sua vela, ela tem 5 minutos de vida, certo? Então, vamos pegar aqui uma vela que nasceu, por exemplo, às 16 horas, ok? Se a vela nasceu às 16 horas, ela tem que finalizar às 16h05, porque ela tem 5 minutos de vida, certo? O que eu quero que vocês entendam? Dentro de uma vela de 5 minutos, tá? Dentro de uma vela de 5 minutos, eu tenho 5 velas de 1 minuto, ok? Então, como que essa vela vai se formar, pessoal? Vai se formar assim, ó. Uma vela, duas velas, três velas, quatro velas, cinco velas, ok? É assim que essa vela vai se formar. Qual que é o pulo do gato, pessoal? Se 5 velas de M1 formam uma vela de M5, qual que é o movimento que eu preciso para ter mais chance do preço retrair? Eu preciso que dentro daquela vela de M5 que está se formando, tá? Logo na primeira ou na segunda vela de M1, ela venha buscar aqui a minha região. Por quê? Se ela faz isso dentro da primeira ou da segunda vela, ali na primeira ou na segunda vela, ela ainda vai ter mais 3 velas de M1 para poder retrair e formar a vela de M5, tá? Então, provavelmente essa vela aí que eu desenhei para vocês, ela vai finalizar desse jeito aqui, ó. O preço vai nascer, vai bater lá em cima logo no primeiro ou no segundo minuto e vai finalizar aqui embaixo dessa forma aqui, ok? Por quê? O que acontece muito quando a gente está operando M1, pessoal? Acontece muito isso daqui, ó. Como você, inclusive, vou falar muito disso lá no módulo de M1. Quando você pega uma operação em M1, acontece muito isso. Você pega uma operação top ali numa região, né? O preço faz um rompimentozinho aqui e depois ele vem e paga aqui na próxima vela. Então, ele te daria o loss aqui nesse ponto, ó. Opa, peraí. Ele te daria um loss aqui nesse ponto e iria fazer a reversão aqui na próxima vela, tá? Então, o que acontece, pessoal? Ai, gente, eu fico chateada quando eu pego uma ferramenta errada. E ele faz a reversão aqui na próxima vela. Então, o que acontece? Se você consegue entender que dentro da vela de 5 minutos tem 5 velas de 1 minuto, se você consegue pegar a operação ali dentro do primeiro ou no segundo minuto da vida daquela vela de M5, então vamos lá, fica mais fácil. Se a vela tem 5 minutos de vida, o que eu preciso? Eu preciso que ela nasça e ela já faça isso aqui, ó. Nasceu. Ela já nasça e ela já faça isso aqui, ó. Com 1 ou 2 minutos ela já venha tocar a minha região. Porque ela vai ter quase 3 minutos ainda para poder retrair, entendeu? Velas de retração, elas precisam de tempo para poder retrair. Tempo. Se não tem tempo de segurança, é muito difícil que ela retraia, tá? Geralmente, uma vela de força, pessoal, ela vai tocar ali a sua região no final da vida dela. Então, se ela tem 5 minutos de vida, geralmente ela vai tocar ali na sua marcação com 3, 4 minutos de vida, 4 minutos e meio, tá? Então, o que eu quero que você entenda? Se você souber respeitar, além do movimento lento, que a vela de força ela já tem um movimento lento, se você souber respeitar esse cara aqui, ó, junto com o tempo de segurança, você vai ter uma assertividade muito alta. Tá? Porque isso aqui é regra de ouro, ok? Foi exatamente pela questão da formação da vela de M5 que se dá por 5 velinhas de M1. Quando você pega ali, né, dentro da vela de M5, logo na primeira vela de M5 ou na segunda vela de M5, né, na primeira vela de M1, desculpa, ou na segunda vela de M1, da vela de M5 que está sendo formada, você tem uma chance muito maior do preço retrair e fazer ali o seu pavio, ok? Então, por isso mesmo que você tem que pegar no início da vida da vela de M5, tá? Por exemplo, agora, ó, vamos lá na tela da IQ, ó, ali na tela da IQ, ó, aqui na tela da IQ, por exemplo, vocês vão observar que depois que eu ajusto o tempo aqui, ó, 4h25, esse relógio aqui, vamos esperar nascer uma nova vela de M5 que vocês vão entender melhor, peraí. Eu preciso ter atenção em 3 relógios, tá? Nesse relógio, ok?
Oi, gente, deu um probleminha aqui no meu som, não estava saindo áudio. Vamos lá, de novo. Vocês precisam ter atenção, desculpa, em dois relógios, tá? Nesse relógio aqui, ok? E nesse relógio aqui. Preciso que você preste atenção nesses dois relógios aqui quando você for entrar numa operação. Por quê? O que que acontece? A gente já está operando nesse tempo aqui, que é o tempo de 5 minutos, tá? Na vela de M5. Então, por exemplo, agora, acabou de nascer uma vela de 5 minutos, vocês estão vendo essa vela que acabou de nascer exatamente aqui, certo? Essa aqui é a vela que acabou de nascer, essa vela aqui, ó, que está se formando agora. Beleza. Quando uma vela nasce, você já sabe que para pegar a operação, se eu tenho, por exemplo, uma região marcada aqui, ó, e eu estou esperando o preço ir lá ou aqui embaixo para poder pegar uma operação, vocês já sabem que para eu pegar uma operação, eu preciso primeiro ajustar esse cara aqui, né? Vamos lá. Esse cara aqui. É o primeiro relógio que eu tenho que ajustar. Beleza? Qual é o tempo que ele tem que estar ali, pessoal? Ele tem que estar com o tempo ajustado para o final da vida da minha vela que está nascendo. Ok? Vocês já estão cansados de saber disso. Então, eu venho aqui e ajusto o tempo. Se a vela nasceu 4h25, ela vai fechar 4h30, ok? 4h30. Depois que eu ajustei esse relógio, depois que eu ajustei, pessoal, eu vou ficar de olho em quem? Nesse cara aqui, pessoal, ó, nesse cara aqui, beleza? Vocês já estão cansados de saber que a gente só pode pegar a operação quando esse relógio, depois que eu ajustei esse, que eu vou ficar de olho nesse, né? Depois que esse relógio está com mais de. Enquanto esse relógio estiver com mais de 2h30, eu posso entrar na operação. Se ele tiver com menos de 2h30, eu já sei que eu não vou pegar. Por quê? Porque é arriscado que a vela rompa aquela região. Por exemplo, se eu jogar meu gráfico aqui para M1, vocês vão ver que está formando ali dentro da vela de 5 minutos que está nascendo, ela vai ser formada por 5 velinhas de M1. Ó, formou uma aqui, está nascendo outra aqui, tá? Então, se o preço vier tocar aqui no final da vela de M5, é muito improvável que ele vá ter tempo para retrair, tá? Então, se você respeita esse cara aqui, o reloginho aqui do horário de compra, você vai ter uma assertividade muito maior, porque esse daqui é exatamente o tempo de segurança que a gente olha para saber se o preço tem chances de retrair ou não, porque a vela de M5 que está sendo formada por 5 velinhas de M1, ok? Então, essa é a lógica. Então, se você juntar a questão do movimento da vela, que é aquela vela de força, né? Como que a vela de força é formada? Por uma movimentação lenta, né? Então ela só vai, ela simplesmente ela só vai. E que se você juntar isso com a questão do tempo de segurança, tenho certeza que você vai pegar operações muito mais assertivas. Beleza? Então, vela de força, além de ser lenta, ela só vai, só vai, só vai, ok? Ela ainda, geralmente, quando ela toca na sua região, ela toca depois do tempo de segurança. Por exemplo, agora, ó, olha como que tá o reloginho. Tá com menos de 2h30. Então, se essa vela vier tocar qualquer região minha aqui, eu já sei que eu não posso pegar, porque provavelmente é uma vela de força, porque ela foi tocar, ela demorou um tempo para tocar aquela região, entendeu? Então, basicamente, é isso. Deixa eu ver mais o que aqui. Virada de hora. Pessoal, virada de hora, o que que acontece? Vou voltar lá para a tela da equipe, que é mais fácil. Já tá, né, na tela da equipe. Sorry. Peraí. Virada de hora, turma, o que que acontece? Deixa eu aqui jogar o gráfico para H1. Ó, virada de hora. Nós já sabemos que toda vez que a gente joga aqui o gráfico para 1 hora, quando a gente joga aqui o gráfico para 1 hora, cada vela dessa daqui representa um candle, né, de 1 hora. Ou seja, existem várias velas de M5, né, para formar uma vela, é preciso várias velas de M5 para formar uma vela de H1, correto? Correto. Então, o que que acontece? Toda vez, prestem atenção, toda vez que vocês estiverem próximos a uma virada de hora, tá? Por exemplo, agora são 4h29, então não está próximo a uma virada de hora. Quando eu falo próximo, é uns 10 minutos antes, ok? Toda vez que vocês estiverem próximos a uma virada de hora, eu preciso que vocês joguem o gráfico aqui para H1, ok? Para analisar como tá sendo o movimento daquela vela de H1 para evitar possíveis rompimentos. Por exemplo,
Observem essa vela aqui, pessoal, de H1, exatamente aqui, pessoal, aqui, ó. Ó, olha essa vela aqui de H1 que se formou, pessoal. Vocês estão vendo? O que que aconteceu? Essa vela foi uma vela de reversão, certo? Então, se eu tinha ali, por exemplo, um suporte e a vela de H1 estava dessa forma aqui, é muito difícil, é muito complicado pegar, por exemplo, uma operação de compra ali naquela região. Por quê? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos imaginar que eu tenho suporte bem aqui nesse ponto, ó. Deixa eu jogar o gráfico aqui para 5 minutos para a gente poder ver. Ó, aqui, ó, exatamente aqui. Vamos imaginar que eu tinha um suporte exatamente aqui nesse ponto. Aparentemente, ó, olha isso aqui, turma. Aparentemente, aqui, ó, era um suporte bem respeitado, tá vendo, ó, bem respeitado. E aqui, a pessoa que entrou tomou um loss. Por quê que ela tomou um loss ali? Porque aquela região ali, né, aquela vela que nasceu ali, além de ser um engolfo de baixa, que vocês já sabem que não iriam pegar, né, essa vela, pessoal, estava próxima a uma virada de hora e era exatamente, ó, vamos olhar aqui, ó, 13h55, ou seja, a vela de H1 estava se formando. Se a pessoa tivesse essa expertise, né, de entender que ali próxima à virada de hora eu tenho que analisar o movimento da vela de H1, né, ela jogaria aqui o gráfico, período de vela para 1 hora, e ela iria verificar que aquela vela ali de H1 estava sendo uma vela de reversão. Olha isso aqui, turma. Olha o tamanho da reversão que essa vela de H1 estava fazendo. Então, faz sentido pegar uma compra aqui nesse suporte, lá em M5, próximo a uma virada de hora? Claro que não, tá? Porque a vela de H1 estava com muita força de baixa, força vendedora, e você nunca vai entrar contra essa força. Então, toda vez que estiver faltando ali uns 10 minutos para poder virar a hora, joga o gráfico para H1 e analisa o movimento da vela de H1, ok? Se estiver sendo uma vela de reversão contrária, não pega, tá? Porque provavelmente o preço vai romper aquela região, beleza? Provavelmente ele vai romper aquela região. Então você não vai pegar, beleza? Aqui a gente tem um exemplo do contrário, quer ver? Ó? Fechar isso aqui. Ó, aqui, por exemplo, ó, a gente tem um exemplo bem contrário. Vamos analisar essa vela aqui, turma, ó, de H1. Ó, essa vela aqui. Se a pessoa tivesse entrado ali no final, na virada de hora, vamos ver como que foi a última vela ali de H1, para ver como que ela se formou. Cadê? Eu acho que foi nesse ponto aqui, turma. Cadê? Ó, foi nesse ponto aqui, ó. Próxima virada de hora, foi nesse ponto aqui exatamente. Era 9h50, quando essa vela aqui veio tocar essa região. Quando ela jogou para H1, quando ela jogou ali para H1, olha como que o movimento da vela estava ideal para poder pegar uma operação ali. Olha como que o movimento estava ideal. Por quê? Porque ela não estava fazendo reversão em H1. Minto, pessoal, não foi essa vela, não. Deixa eu botar aqui, foi a vela de 7 horas da manhã. Aqui, ó. Nesse ponto aqui. Olha como que o movimento dela, pessoal, foi ideal. A vela de H1, ela estava exatamente no ponto ali de fazer o seu pavio. Olha, tinha pavio de H1 aqui atrás já. Ela estava buscando esse ponto aqui para fazer o seu pavio também, tá? Não estava fazendo reversão, então nesse caso você pode pegar na virada de hora, porque você tem que acompanhar o movimento da vela de H1. Se ela está ali numa região buscando propícia a fazer o seu pavio, ok de você entrar. Tá? Agora, se ela estiver fazendo uma reversão ali contra a operação que você quer pegar, você já sabe que vai ser bem arriscado, beleza? Então, sempre que estiver próximo a uma virada de hora, analise o movimento daquela vela para você se privar, né? Evitar de pegar operações de loss ali, sem saber para onde o preço vai. Tem uma outra situação também, cadê? Aqui, ó. Foi exatamente aqui, ó. Foi uma virada de hora de 5 para as 2 para 2 horas da tarde. Ó, acabou de nascer a vela de H1, aqui provavelmente tinha um suporte aqui atrás, ó. E a pessoa que pegou aqui tomou um loss. Por quê? Porque o preço estava começando a vela de H1. Eu não gosto de pegar muita operação no primeiro minuto, nos primeiros 5 minutos da vela de H1, quando ela está nascendo, porque a gente ainda não sabe para onde o preço vai.
E no finalzinho da vela de H1, nos 10 últimos minutos, eu gosto de analisar o movimento dela para poder tomar a decisão, tá? Então, geralmente, resumindo, quando acaba de nascer uma hora, nos primeiros 5 minutos eu não gosto de pegar. E no final, quando aquela hora está finalizando, eu gosto de esperar o final da vida dela, tipo os 10 minutos, para poder ver, jogar para H1, ver como que está sendo o movimento daquela vela para decidir se eu vou entrar ou não na operação. Beleza? Então, sempre que estiver próximo a uma virada de hora, fiquem bem atentos aí. Beleza? Outro ponto que eu coloquei aqui no slide, fluxo de velas da mesma cor. Isso tá fácil, né, turma? Ó. Peraí. Ó, fluxo de velas da mesma cor. Se você tem ali uma região, deixa eu pegar aqui um exemplo. Um exemplo bem claro. Em OTC isso acontece muito, né? Se você tem ali uma zona e você tem uma zona forte, muitas vezes, e o preço vem tocar ali fazendo fluxo de velas, ó. Por exemplo, aqui, ó. O que que a gente teve aqui, turma? Fluxo de velas. Olha quantas velas da mesma cor a gente teve ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Nesse caso, tocou aqui e rompeu, porque força vendedora muito forte. Então, você já sabe que você não vai entrar contra aquela força que está vindo ali de trás, certo? Olha isso aqui, gente. Fluxo de velas. Podia estar o suporte que for aqui, você podia ter o suporte que for, por mais que fosse H1, H4, enfim, o suporte que for. Se você tem fluxo de velas vindo ali de trás, você nunca vai entrar contra essa força. O que é interessante fazer quando tem esse tipo de situação, pessoal? Espero romper e pego o pullback a favor. Pullback nisso aqui é a melhor coisa da vida. Inclusive, vocês viram isso lá na aula de pullback, né? Pullback a favor de fluxo é muito bom mesmo. Então, pullback. Esperou, viu que tem fluxo de velas da mesma cor ali? Aguarde romper e pegue o pullback a favor daquela força que está vindo ali de trás, tá? Ana, acima de quantas velas você já acha que é fluxo? Cara, eu considero acima de 3 velas da mesma cor, eu já fico com um pouco de medo, tá? Então, deu 3 velas da mesma cor, eu já fico com um pouco de medo, até porque tem a questão dos soldados, né? Por exemplo, vamos imaginar que aqui, ó, eu tenho uma resistência bem forte aqui nesse ponto. Olha isso daqui, pessoal, uma região de lateralização, aparentemente é uma zona boa para a gente pegar uma venda aqui na resistência, né? Vou pegar aqui um pouquinho mais para cima para dar exemplo. Ó, daí o preço, as 2 velas anteriores estavam retraindo, certo? Mas olha o que é isso aqui, que padrão de candle é esse aqui? A gente já falou disso lá na aula de padrões. 3 soldados de alta, 3 velas de alta seguidas, que indicam ali provavelmente uma forte ação da força compradora, né? Uma tendência de alta. E aí o que aconteceu quando o preço veio tocar aqui a resistência? Ele rompeu a resistência, tá? Por quê? Por causa dessa força de alta contada por essas 3 velas aqui, vindo aqui de trás. Se eu tivesse outra resistência bem aqui, Ana, ó, posso pegar? Pior ainda, turma. Olha aqui agora quantas velas eu tenho fazendo fluxo ali. Ó, então aqui também eu não vou pegar, porque eu sei que é arriscado, são várias velas da mesma cor, tá? Quanto mais velas da mesma cor, mais perigoso vai ser você pegar uma operação naquela região, ok? Quanto mais velas daquela cor, daquela mesma cor, mais perigoso vai ser você pegar uma operação naquela região, tá? Então, sempre que tiver muita vela assim, da mesma cor, aguarde o rompimento e pegue o pullback dentro dos seus filtros. Mesma situação aqui, ó. Ó. 1, 2, 3, na quarta vela ali rompeu e respeitou o pullback aqui. Tá vendo? Às vezes, pessoal, vai fazer um fluxo de velas e mesmo assim vai retrair, vai respeitar. Lembrem-se, tá? Nada no mercado financeiro é certeza. Nós trabalhamos apenas com probabilidade, ok? Então, tudo é probabilidade, nada é certeza. Às vezes, aquela operação que você menos acha que vai dar gain é aquela que você faz tudo certo, dá loss e você não entende por quê. Nada no mercado é 100% de certeza, tá? Outro ponto, vela nascendo muito próximo à região. Gente, isso aqui é básico, né? Vou até voltar aqui para a tela em branco.
Isso aqui é básico, mas tem muita gente ainda errando nisso, ok? Então, por exemplo, você fez lá suas marcações de suporte e resistência. O preço vai nascer aqui, pessoal, colado na região. Pelo amor de Deus, não pegue esse tipo de operação, ok? Por quê? Para nós que operamos retração, o preço ele precisa ter uma distância considerável ali para poder tocar e retrair, tá? Então ele tem que ter uma distância considerável. Se ele nasce ali coladinho na sua marcação, a maior chance é que ele rompa e finalize aqui embaixo. Tem uma outra questão também chamada, uma questão também que eu analiso muito, que é a questão do tamanho das velas anteriores. Então, por exemplo, lembram que o gráfico ele tende a repetir os mesmos padrões, certo? Certo, Ana. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um gráfico onde as velas estão mais ou menos assim, ó. Ó. Ai, as velas estão mais ou menos assim. Parará. Uhum. O que que vocês vão observar ali, turma? Praticamente essas velas todas têm o mesmo tamanho, certo? Então, se vem e nasce uma vela bem aqui, turma, colada na minha região, qual que é a maior chance? A chance é que ela rompa e ela faça o mesmo tamanho que as velas anteriores, tá? Então, sempre vocês têm que analisar o padrão gráfico que está acontecendo ali para tomar decisões baseadas nisso, ok? Então, se a vela nasceu muito coladinha na sua região, nasceu próxima demais, você não vai pegar. O preço precisa de um movimento considerável para tocar ali e retrair, ok? Se nascer muito perto, a gente não pega. Então, pelo menos isso aqui, ó, de distância, beleza? Menos que isso, eu já acho arriscado. E quanto mais colada ela nascer ali, mais perigoso vai ser, maior chance de rompimento, beleza? Isso vale tanto para o suporte quanto para a resistência. Obviamente, se nascer colada aqui na resistência, eu não vou pegar, porque eu sei que a chance é de romper. E aí, o que que eu quero? Eu quero que ela rompa e eu pego o pullback a favor ali, tá? Então, nasceu muito próximo, deixa romper e pega o pullback se der oportunidade, beleza? Lembra-se, o mercado funciona 24 horas por dia. Você não precisa ficar igual um cracudo querendo entrar em tudo quanto é operação que você vê pela frente, beleza? Show. Vela de reversão no time atual ou maior, isso aí eu vou passar bem rápido, porque eu já falei isso com vocês lá na aula de leitura de velas, né? Então você já está cansado de saber que se eu estou ali operando em M5, certo? E a vela de M5 ela faz isso aqui, ó. Ela fica vermelha, né? Um tempinho aqui, e depois ela muda de ideia, estava vermelha, ela muda de ideia, fica verde e vai tocar minha resistência. Essa vela que deixou um pavio aqui embaixo, né? Você já sabe que se ela trocou de cor, se ela fez a reversão, se ela trocou de roupa, você não vai pegar aqui. Porque toda vela de reversão, a chance maior é que ela rompa. E quanto maior a reversão, maior a chance de romper. Então, se ela foi lá embaixo, ó, ela foi lá embaixo, opa, ela foi lá embaixo, deixou um pavio gigante e veio tocar minha resistência, pelo amor de Deus, né, gente? Corre disso daqui. Se ela já deixou um pavio gigante lá embaixo, qual é a chance dela deixar um outro pavio gigante aqui em cima? A chance é quase zero, né? Então, fez reversão ali, você não vai pegar de jeito nenhum e vai esperar outra oportunidade, beleza? Se, quando eu falo lá de times maiores, quando você está operando em M5, você já sabe que você vai analisar também o movimento da vela de M15 para sua tomada de decisão. Então, se você não assistiu a aula de leitura de velas, vai lá e assiste 10 vezes até você entender que você vai entender sobre reversão em M15, tá? Então, se eu quero pegar, por exemplo, uma operação em M5, tá? Em M5 aqui na resistência, e eu não analisei o movimento da vela de M15 e a vela de M15, né, que é formada por 3 velas de M5, estava fazendo isso, ó, nasceu uma vela aqui, nasceu outra vela aqui e nasceu outra vela aqui. Essa vela de M15 vai estar como, pessoal? Ela vai estar assim, ó, ela foi lá embaixo, nasceu e rompeu. Olha o tamanho do pavio que ela já deixou aqui embaixo. Então, qual o sentido de pegar aqui nessa resistência? Nenhum, tá? Então, sempre que você for pegar a operação em M5, você vai dar aquela jogadinha para M15 para ver como foi o movimento da vela de M15 e para você nunca pegar uma reversão em M15. Porque se a reversão em M5 já é perigosa, imagina uma reversão em M15, pessoal. Pior ainda, né? Mais uma dica
velas anteriores aumentando de tamanho, tá? Então, por exemplo, se eu tenho ali uma vela, eu quero pegar uma operação ali naquela resistência ou naquele suporte, enfim, e você está vendo que as velas, elas estão aumentando de tamanho, ó, nasceu uma vela aqui, verde, aí nasceu outra vela aqui verde, aí veio outra vela aqui verde. Você vai pegar uma operação aqui? Evita, por quê? Porque os compradores estão ganhando força, né? Se eu tenho uma velinha pequenininha aqui, ó, de alta, tenho outra velinha aqui, maior, de alta, e essa vela que é maior ainda, os compradores estão ganhando força, então nunca vou entrar contra aquela força ali, beleza? Agora, se você pegar essa situação aqui, ó, compradores foram lá e retraíram. O que que aconteceu aqui? Os compradores já estão perdendo força. Aí veio vendedores, tentou subir, perderam força, terminaram aqui embaixo. Agora, quando o preço vem tocar na sua resistência, você tem muito mais segurança para entrar. Por quê? Olha como que as velas anteriores, que a força compradora já estava perdendo ali força, né? Os vendedores já estavam perdendo força. Então, te deixa muito mais tranquilo de pegar uma operação aqui. Por quê? A força que agora é a favor, é força vendedora. Então, fica muito mais tranquilo de você pegar uma operação. Quando você observar que eu tenho ali 2 ou 3 velas aumentando muito de tamanho, já tem que ficar bem atento, porque provavelmente você vai pegar um rompimento ali, que aquela força já está contra a sua operação, beleza? E o último ponto, já falei sobre a questão do tempo de segurança, já está bem claro para vocês. Quando o preço segura muito numa região, ele tende a romper numa direção oposta, tá? Poucas pessoas falam sobre isso, tá, turma? Mas vamos imaginar, por exemplo, aqui uma lateralização, tá? Se você tem ali uma lateralização e o preço, ele está fazendo isso aqui, ó, tá ali respeitando, andando ali, de suporte na resistência, aí de repente esse preço começa a fazer isso aqui, ó. Ele acumula, ele consolida, tá? Ali próximo à resistência. Quando ele faz isso, pessoal, a chance maior é que quando ele venha tocar o suporte, ele saia rompendo tudo ali. Por quê? Primeiro ele acumulou a força dele aqui, ele ganhou força, para quando ele veio tocar, ele saiu rompendo, tá? Então, geralmente, quando o preço fizer uma acumulação, ele está ali respeitando, e ele para e faz uma acumulação ali naquele ponto, é provável que ele vá romper na direção oposta. Ok? Então, consolidação, acumulação de preço ali próximo a uma região sua é um indício de rompimento. E geralmente esse rompimento ocorre na direção oposta, ok? Quando ele faz isso, qual que é ideal? Espera romper e pega o pullback a favor. Então, o seu ponto de pullback seria exatamente aqui, ó, né? Acreditando que ele vai continuar rompendo, beleza? Então, o preço acumulou ali próximo à sua zona, geralmente ele tende a romper na região contrária. Então, se ele acumula no suporte, ele tende a romper na resistência. Se ele acumula na resistência, ele tende a romper no suporte, beleza? Bom, espero que você tenha entendido todos os filtros de rompimento dessa aula. Recomendo que assista mais de uma vez, que você aplique, que você vá para o gráfico treinar. E eu tenho certeza que depois dessa aula você já vai evitar muitos losses daqui para frente e vai aumentar muito a sua assertividade, tá bom? Muito, muito obrigada por estar aqui. Um beijo e até a próxima aula. Fui!